O senhor sabe onde tem leite para beber? Perguntou a menina, apertando o irmãozinho contra o peito. A pergunta entrou em Rafael como uma onda inesperada. Ele sentiu o chão escapar debaixo dos pés. O olhar da menina era direto, sem rodeios, e a voz trazia uma força delicada, quase madura para alguém tão pequena. Rafael não conseguia desviar o olhar dela, mas sentiu algo ainda mais forte quando ouviu o nome que ela disse em seguida, baixinho, como se fosse segredo. Meu nome é Clara, moço. Ele é o Lucas. Clara. O som desse nome rodopiou dentro de Rafael, feito uma chave girando uma porta trancada há muito tempo. Clara era o nome que ele nunca esqueceu, mesmo tentando. Era o nome que, há anos, ecoava nas noites em que ele se permitia chorar em silêncio. Um nome que já fora sinônimo de esperança e saudade. Um nome carregado de lembranças que ele pensava ter enterrado para sempre. Ele ficou imóvel. Tentou encontrar palavras, mas tudo o que conseguiu fazer foi ajoelhar, dominado por uma emoção tão intensa que não conseguiu conter as lágrimas. Os olhos se encheram e escorreram pelo rosto, sem vergonha, sem filtro. Naquele momento, Rafael sentiu o passado e o presente colidirem dentro dele com uma força inexplicável. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Clara. A menina olhou para ele, surpresa pelo choro de um adulto desconhecido, mas sem medo. Era como se, de algum modo, entendesse que a dor daquele homem era parecida com a sua. Rafael sentiu o peito apertar ainda mais. O nome, o pedido, a coragem da menina, tudo misturado em um mar de emoções impossível de controlar. Ele só conseguiu repetir, como se buscasse uma confirmação para o inexplicável. Clara, você... A menina, sem entender a razão das lágrimas dele, apenas assentiu, e com voz trêmula de cansaço e esperança, repetiu. É, moço, eu sou a Clara. O senhor pode ajudar meu irmão? A resposta dele veio no silêncio de quem já sabe que a própria vida acabou de mudar para sempre. O silêncio pesava entre os dois. Rafael ainda estava ajoelhado, tentando controlar a respiração e o choro. A menina mantinha o olhar firme, como se não quisesse perder nenhum gesto dele, mas os ombros pequenos denunciavam o cansaço e o medo de quem já viveu muito mais do que deveria. Rafael passou a mão no rosto, tentando se recompor. Olhou novamente para Clara, depois para o bebê, que começava a se agitar de leve, e sentiu um impulso de proteger aquelas duas vidas de qualquer sofrimento. Mas algo maior o inquietava. Não era só o nome da menina, era a impressão de que aquela história tinha raízes muito mais profundas em sua própria vida. Sentindo o coração disparado, Rafael tateou o bolso até encontrar o celular. As mãos tremiam. Por um instante hesitou, olhando para o aparelho como se ele fosse capaz de dar todas as respostas de que precisava. Em seu peito, uma certeza incômoda. Havia alguém, há anos afastado de sua vida, que poderia saber mais sobre Clara do que ele mesmo. Clara percebeu o movimento e recuou um passo, apertando Lucas ainda mais. O senhor vai chamar alguém para a gente ir embora? Perguntou desconfiada, olhando de relance para a saída, pronta para fugir se fosse necessário. Rafael balançou a cabeça rapidamente, a voz rouca, ainda embargada. Não, Clara. Só preciso falar com uma pessoa. É importante. Eu prometo. Ninguém vai fazer mal a vocês. Ele procurou por um nome na lista de contatos, hesitando em cada letra. Finalmente encontrou. Helena. Fazia quase 10 anos que não falava com ela. 10 anos de mágoas, de perguntas não respondidas, de memórias que preferiu esconder. Mas agora, tudo parecia convergir para aquele instante. Com um último olhar para Clara, Rafael apertou o botão de chamada. O coração batia tão forte que ele quase não ouvia o som da ligação. O toque demorou a ser atendido. Rafael estava quase desistindo quando uma voz feminina, do outro lado, atendeu com cautela. Alô? Quem fala? Rafael sentiu um arrepio ao ouvir aquela voz, tão conhecida e ao mesmo tempo tão distante. Helena, sou eu, Rafael. Houve um silêncio pesado do outro lado. Ele podia ouvir a respiração dela, como se estivesse decidindo entre desligar ou continuar. Rafael, o nome saiu baixo, quase um sussurro, como se fosse um fantasma do passado voltando a assombrar. Por quê? O que aconteceu? Rafael engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar. Eu sei que faz tempo. Desculpe ligar assim, mas aconteceu uma coisa aqui. Preciso saber de uma coisa, Helena. Por favor, me escute. Ele respirou fundo.
tentando organizar os pensamentos, mas a emoção vazava em cada palavra. Tem uma menina aqui, com um bebê. Ela se chama Clara. Do outro lado, a resposta foi um silêncio ainda mais profundo. Rafael achou que a ligação tinha caído, mas então ouviu um soluço abafado. Você disse, Clara. Rafael confirmou com a voz quase sumida. Sim, Clara. Ela pediu leite para o irmão. Disse que a mãe volta só amanhã. Mas Helena, tem alguma coisa nela. Ela me lembra alguém. O nome dela é Helena. É muita coincidência? A voz de Helena tremia, misturando medo, surpresa e algo mais, que Rafael não soube identificar de imediato. Como ela é, Rafael? Me descreve, por favor. Rápido. Rafael olhou para Clara, que assistia à cena calada, protegendo o bebê. Ela é magrinha, tem cabelos escuros, olhos grandes, sérios. Ela parece assustada, mas forte. Segura o irmão com muito cuidado. E ela disse que se chama Clara. O silêncio voltou, agora pontuado pelo choro de Helena. Rafael sentiu uma dor profunda ao ouvir aquela reação, como se estivesse prestes a descobrir algo impossível de ignorar. Helena, sussurrou ele, com medo do que viria. Quem é ela? Você sabe de alguma coisa? Helena demorou a responder. Quando finalmente falou, a voz era apenas um fio. Rafael, Ela parou. Eu preciso que você confie em mim. Não deixa ela ir embora por nada. Promete para mim, Rafael. Eu estou indo agora. Por favor, cuida dela, cuida dos dois. Não deixa ninguém levar eles, escutou? Rafael sentiu a urgência nas palavras dela, e a promessa saiu quase como uma prece. Eu prometo, Helena, eu não vou deixar. Antes de desligar, Helena respirou fundo e, quase num sussurro, completou. Rafael, só te peço uma coisa. Não faça perguntas agora. Só espere por mim. A ligação se encerrou, deixando Rafael em um turbilhão de sentimentos e perguntas. Ele olhou para Clara, agora ainda mais desconfiada, mas sem tirar os olhos dele, como se tentasse decifrar se era seguro confiar. Rafael sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Não sabia o que estava acontecendo, mas no fundo tinha certeza. Nada na sua vida acontecia por acaso. Ele limpou as lágrimas, sorriu para Clara, mesmo sem ter todas as respostas, e se aproximou devagar. Seu irmão vai ter leite, eu prometo, e vocês vão ficar bem aqui. Eu estou aqui, tá bom? A menina, sem soltar o irmão, apenas assentiu, ainda calada, mas com um olhar que pela primeira vez misturava esperança à desconfiança. E assim, entre palavras não ditas e um passado prestes a ser revelado, Rafael sentiu que aquele seria apenas o começo de uma história que mudaria tudo para sempre. O tempo parecia ter parado desde a ligação. Rafael sentia cada segundo arrastar, como se estivesse à espera de um destino que já pressentia, mas ainda temia encarar. Ao lado de Clara e do pequeno Lucas, ele buscava maneiras de acalmá-los sem sufocar a própria ansiedade. Cada vez que olhava para a menina, a dúvida crescia em sua mente. Por que o nome dela mexia tanto com ele? O que Sônia teria a dizer? Quem, afinal, eram aquelas crianças para terem causado tamanha reação em ambos? Clara mantinha o olhar atento, sem relaxar por completo, mesmo diante da promessa de segurança. O bebê, depois de um choro baixo, adormeceu no colo da irmã. Rafael sentiu vontade de perguntar 1000 coisas, mas cumpriu a promessa feita a Sônia e, por ora, apenas ficou ali, tentando passar confiança com palavras simples. O tempo parecia se dobrar, até que o som de um carro acelerando e freando com pressa quebrou o silêncio da espera. Rafael olhou rapidamente, o coração disparado. Clara apertou ainda mais o irmão no colo, os olhos arregalados, pronta para fugir se fosse necessário. Antes que Rafael pudesse dizer algo, a porta do carro se abriu com força. Dele saiu uma mulher de passos decididos, cabelos levemente grisalhos, olhar firme, mas carregado de emoção. Sônia. Ela parecia ter envelhecido mais do que os anos permitiam. Os olhos, que sempre foram vivos e observadores, agora traziam marcas de noites mal dormidas e saudades mal resolvidas. Rafael sentiu o velho nó na garganta retornar, misturando culpa, saudade e o medo de ter aberto portas que talvez devessem ter ficado fechadas. Sônia parou a poucos metros, avaliando a cena. Seu olhar correu imediatamente para Clara. A menina desconfiada não tirou o olhar da estranha, pronta para proteger o irmão de qualquer ameaça. Sônia se ajoelhou à distância da menina, respeitando o espaço dela, e perguntou com a voz baixa,
quase um sussurro carregado de esperança. Qual é o seu nome, querida? Clara hesitou. Olhou para Rafael em busca de alguma orientação. O milionário apenas assentiu, demonstrando confiança. Clara, respondeu a menina quase inaudível. E esse aqui é o Lucas. Ao ouvir o nome, Sônia levou a mão à boca, lutando para não chorar. O impacto era visível. Ela puxou o ar lentamente, tentando recuperar a compostura. Você tem quantos anos, Clara? 8, respondeu dessa vez um pouco mais firme, mantendo o olhar na mulher, mas sentindo algo familiar no modo como era tratada. Sônia olhou para Rafael, e naquele olhar havia uma pergunta silenciosa, quase um pedido de desculpas por não conseguir esconder a emoção. Ele retribuiu com um aceno, sinalizando que estava ali para qualquer coisa. Sônia então se virou para Clara de novo. E a sua mãe, querida? Ela como se chama? Clara ficou em silêncio por um momento, como se pensasse em 1000 possibilidades antes de responder. Por fim, murmurou. Alice. Mas ela só volta amanhã. A resposta fez Sônia fechar os olhos, absorvendo o peso do nome como quem confirma um segredo há muito suspeitado. As mãos dela tremiam levemente. Sônia se aproximou, muito devagar, até ficar a poucos centímetros da menina. Ela não tentou tocar Clara, mas baixou-se até o mesmo nível dela, olhando nos olhos como se buscasse reconhecer cada traço, cada sinal. Clara, você sabe por que sua mãe não voltou hoje? Perguntou com delicadeza, sem pressionar. Clara balançou a cabeça, abraçando o irmão. Ela disse que ia arrumar um trabalho, que logo voltava. Só pediu para eu cuidar do Lucas e não conversar com estranhos. Mas eu não consegui mais leite para ele. O silêncio entre eles foi preenchido pelo som do bebê, que se remexia suavemente no colo de Clara. Sônia, então, olhou para Rafael, um olhar que misturava tristeza, surpresa e algo ainda mais forte, um tipo de reconhecimento doloroso. Rafael, me desculpe, mas eu preciso conversar com você. Sozinhos. Clara, ao ouvir isso, arregalou os olhos. A gente vai ter que ir embora, moço. Rafael ajoelhou diante dela e falou com toda a calma que conseguiu reunir. Não, Clara, vocês vão ficar aqui. Eu prometi para você e para Sônia que nada vai acontecer. Só preciso conversar um minutinho, pode ser? A menina, ainda desconfiada, apenas assentiu. Sentou-se, puxando Lucas para mais perto, e observou os dois adultos se afastarem, com o olhar de quem não deixa passar nenhum detalhe. Rafael e Sônia caminharam alguns passos. Quando estavam fora do alcance dos ouvidos da menina, Sônia desabou, o corpo trêmulo, e olhou fundo nos olhos de Rafael. Você percebeu, Rafael? O nome dela, o jeito de falar, e Alice, não é coincidência. Eu conheci Alice. Você lembra? Aquela história antiga, cheia de segredos que todo mundo quis esquecer. Rafael sentiu o coração acelerar ainda mais. Sônia, o que você está dizendo? Você acha que... Sônia assentiu, os olhos marejados. Rafael, Alice sumiu anos atrás. E agora aparece essa menina com o mesmo nome daquela que... Ela hesitou. Daquela que a gente procurou por tanto tempo. Mas não é só isso. Quando vi Clara, foi como se eu tivesse voltado no tempo. Ela tem os mesmos olhos, Rafael. Os mesmos olhos. O silêncio pesou entre eles. Sônia respirou fundo e se obrigou a continuar. Eu não posso afirmar nada sem antes conversar mais com Clara. Mas meu coração me diz que esse encontro não foi obra do acaso. Você sabe o que isso pode significar, não sabe? Rafael sentiu o mundo girar. Todas as certezas desmoronavam. Havia memórias demais ali. Dores que ele pensava ter superado. Sentiu as lágrimas ameaçarem de novo, mas se controlou. Sônia tocou levemente o braço de Rafael, como se buscasse apoio também. O mais importante agora é não assustar a menina. Vamos cuidar dela e do bebê. Deixar que confiem em nós. Quando Alice voltar, se ela voltar, talvez todos os nós comecem a se desfazer. Rafael assentiu, sentindo a vida mudar a cada palavra dita ali. Percebeu que a partir daquele instante tinha uma responsabilidade nova, com Clara, com Lucas, com a própria história. Quando voltaram para perto das crianças, Sônia ajoelhou-se à frente de Clara e dessa vez sorriu de maneira sincera, doce e protetora. Eu vou cuidar de vocês também, tá bom? Vocês não estão sozinhos. Clara olhou para Sônia, depois para Rafael. Por um instante, seus olhos pareceram finalmente baixar a guarda. E mesmo sem compreender todos os mistérios daquele encontro, sentiu algo parecido com esperança nascer dentro do peito. O suspense permanecia,
As perguntas se multiplicavam, mas ali, entre lágrimas e promessas, todos pressentiam. A verdade estava mais perto do que nunca. Sônia percebeu que Clara começava a se soltar, talvez pelo cansaço ou talvez por finalmente sentir que havia ali dois adultos verdadeiramente interessados em ouvir. Com gestos suaves, sentou-se ao lado da menina, mantendo Lucas nos braços dela, e procurou um sorriso acolhedor. Sabe, Clara, começou Sônia, com uma voz baixa, calma, que parecia feita para embalar segredos. Quando eu era pequena, minha mãe me dizia que ninguém sobrevive sozinho nesse mundo. Às vezes a gente precisa de ajuda, e às vezes a gente é quem vai ajudar alguém. Clara olhou de lado, desconfiada, mas curiosa, puxando o bebê para mais perto, como se ele fosse seu maior tesouro. Sônia respirou fundo e continuou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu conheci sua mãe há muitos anos. Ela era uma menina alegre, cheia de sonhos e muito corajosa, sabia? Sônia percebeu um brilho nos olhos de Clara, um misto de orgulho e saudade. Sua mãe e eu passamos por momentos difíceis também. Ela me contou muitas coisas, algumas que nem todo mundo sabia. Clara ficou em silêncio, mas sua expressão mudou. Algo parecia ter despertado em sua memória. Por exemplo, disse Sônia com um sorriso terno, Alice tinha um colar especial, com uma pedrinha azul. Ela dizia que aquele colar era como uma promessa de que dias melhores sempre viriam, não importa o quanto tudo parecesse ruim. Clara levou a mão até o pescoço, sentindo por baixo da blusa a corrente fina. Olhou para Sônia, os olhos agora cheios de perguntas. Minha mãe me deu esse colar, sussurrou Clara, quase sem voz. Ela disse que era para eu nunca esquecer dela. Sônia sorriu, mas seus olhos marejaram. Rafael, que acompanhava a conversa de perto, sentiu um calafrio. Ele se lembrava daquele colar, de quando Alice ainda era uma menina. Era um presente de família, passado de geração em geração. O fato de Clara usá-lo era mais do que coincidência. Era uma pista silenciosa, quase um pedido de socorro. Sônia estendeu a mão devagar, pedindo permissão com o olhar para ver o colar. Clara hesitou, mas finalmente deixou a corrente escapar. Sônia tocou com delicadeza, admirando a pedrinha azul. Eu me lembro desse colar desde que era criança, murmurou Sônia olhando para Rafael, que confirmou com um aceno silencioso. Alice me contava que, se algum dia você se sentisse perdida, bastava segurar o colar forte e pensar em alguém que ama. Assim nunca estaria sozinha. Clara apertou o colar com força, absorvendo cada palavra. Às vezes eu faço isso, sabia? Quando o Lucas chora, eu seguro o colar e peço para minha mãe voltar logo. A voz de Clara saiu embargada, com um fio de esperança. Ela disse que, se acontecesse alguma coisa, era para eu confiar no meu coração e procurar alguém bom. Sônia enxugou discretamente uma lágrima, tocada pelo peso da confiança daquela criança. E você encontrou, Clara. Agora você tem a mim, ao Rafael, e juntos vamos esperar sua mãe voltar. Por um instante, Clara pareceu relaxar, como se aquele pequeno ritual fosse suficiente para acreditar que tudo, de alguma forma, poderia dar certo. Sônia, então, olhando firme nos olhos da menina, arriscou uma última pergunta. Clara, sua mãe alguma vez te falou sobre um lugar chamado Pedra Branca? Clara ficou pensativa, o olhar perdido por alguns segundos. Ela disse que, se um dia a gente ficasse com medo, era para procurar a Pedra Branca, mas nunca explicou o que era. Eu achei que fosse um sonho ou um nome inventado. Sônia e Rafael trocaram um olhar rápido. Pedra Branca era um nome antigo, ligado ao passado da família. Só alguém muito próximo saberia desse segredo. Sônia sorriu, afagou de leve o cabelo de Clara e prometeu: quando sua mãe voltar, vamos perguntar a ela juntos. Mas, por enquanto, você e Lucas vão ficar bem. Essa é a minha promessa. Clara sorriu de leve, pela primeira vez ainda tímida, mas com um brilho novo no olhar. Sônia sabia que ainda havia muitos segredos a descobrir, mas sentia no fundo do peito que aquele era o começo da reconstrução de algo precioso. Enquanto isso, Rafael observava em silêncio, o coração pesado de lembranças, mas também invadido por uma esperança renovada. Sabia que dali em diante, nenhum deles seria mais o mesmo. A noite avançava devagar, marcada por um silêncio pesado que contrastava com o turbilhão de pensamentos em cada um ali. Rafael, mesmo aliviado ao ver Clara um pouco mais tranquila,
sentia o coração inquieto. Sônia conversava em voz baixa com a menina, tentando distraí-la com histórias simples, enquanto Lucas dormia seguro no colo da irmã. Rafael, buscando um instante para si, afastou-se alguns passos, segurando o celular nas mãos. Pensou em ligar para alguém da confiança de Alice ou até mesmo para um antigo amigo da família, mas ainda hesitava, sem saber quem realmente podia confiar. Estava distraído quando, de repente, o aparelho vibrou em sua mão, exibindo um número desconhecido. Hesitou por um segundo, mas atendeu, a voz cautelosa e controlada. Alô? Do outro lado, o silêncio inicial foi quebrado por uma voz masculina, grave e precisa, sem qualquer sinal de emoção. Boa noite, Rafael. Sei que está acompanhado de uma menina e um bebê. Rafael sentiu um arrepio percorrer a espinha. Seu nome não era comum fora dos círculos de confiança, e o fato de o desconhecido saber da presença das crianças o deixou em alerta imediato. Engoliu seco, mantendo a voz neutra. Quem está falando? A voz manteve o mesmo tom calmo, quase impessoal. Não importa meu nome. O que importa é que eu preciso falar com Alice. Sei que ela deixou as crianças aí. Não faça perguntas. Apenas diga onde elas estão. Rafael sentiu o corpo inteiro se retesar. O impulso foi desligar, mas a curiosidade e a responsabilidade falaram mais alto. Alice não está aqui. As crianças estão sob meus cuidados e estão bem. Se tem algo a dizer, diga agora. O homem então fez uma breve pausa, como se avaliasse a sinceridade de Rafael. Entenda, não estou aqui para ameaçar ninguém, mas preciso garantir que Clara e Lucas estejam seguros até Alice aparecer. Peço apenas que mantenha tudo em sigilo absoluto. Não envolva ninguém de fora. Se fizer isso, estará colocando todos em risco, inclusive as crianças. O tom era autoritário, porém contido, deixando claro que a situação era mais séria do que Rafael imaginava. Por que tudo isso? Quem está atrás deles? Insistiu Rafael, incapaz de esconder o nervosismo. O homem, pela primeira vez, demonstrou um leve tom de urgência. Apenas siga o que estou dizendo. Não confie em estranhos. Alice confiou em você porque sabia que podia. Aguarde notícias. Se eu precisar, entrarei em contato novamente. E, por favor, cuide bem de Clara e Lucas. Eles são mais importantes do que imagina. Antes que Rafael pudesse insistir em mais perguntas, a ligação foi encerrada, deixando um silêncio ensurdecedor no ar. Ele permaneceu imóvel por alguns instantes, processando cada palavra, cada detalhe da conversa. Percebeu que agora, além do mistério envolvendo Alice, havia outras pessoas observando, talvez protegendo ou até ameaçando. Ao retornar, Sônia percebeu sua expressão tensa e perguntou apenas com o olhar. Rafael fez um gesto discreto, sinalizando que conversariam depois. Sabia que, a partir daquele instante, qualquer passo em falso poderia colocar todos em perigo. Clara, sem entender o que estava acontecendo, apenas segurou a mão de Rafael com força, como se intuísse que algo estava prestes a mudar mais uma vez. E, no fundo, Rafael tinha certeza. A verdadeira história ainda estava só começando. A noite avançava, trazendo consigo o cansaço de um dia repleto de emoções. Sônia se sentou ao lado de Clara, enquanto Rafael tentava acalmar a própria mente, processando tudo o que havia acontecido e, principalmente, a estranha ligação que acabara de receber. Foi então que o silêncio foi quebrado por um gemido baixo vindo do colo de Clara. Lucas, que até então dormia profundamente, começou a se remexer, chorando de forma diferente. O choro era agudo, insistente, e logo Clara ficou aflita. Ele está quente, disse a menina com a voz tremendo de medo. Ele nunca fica assim. Sônia se aproximou rapidamente e encostou a mão na testa do bebê, confirmando o que Clara dissera. Rafael percebeu a gravidade da situação pelo olhar das duas. Sônia manteve a calma, mas era visível que estava preocupada. Rafael, ele está com febre alta. Precisamos baixar essa temperatura, disse, buscando pensar rápido no que fazer. Rafael sentiu um frio no estômago. Ele correu para pegar água e toalhas, tentando lembrar tudo o que sabia sobre primeiros socorros para bebês. Sônia pediu que Clara ajudasse, tirando parte das roupinhas de Lucas para refrescá-lo. O bebê chorava, inquieto, e a tensão aumentava a cada segundo. No meio da correria, ao tirar a pequena manta azul que envolvia Lucas, Clara percebeu algo diferente. Um envelope costurado discretamente em uma das extremidades da manta, quase imperceptível. Os olhos da menina se arregalaram. Moça,
Tem um negócio aqui, ó. Sônia, mesmo aflita com a febre de Lucas, pegou o envelope com cuidado e o abriu rapidamente. Dentro havia um pequeno bilhete escrito à mão com a letra reconhecível de Alice. O papel estava amassado, mas as palavras eram claras. Se alguém encontrou este recado é porque confio em você. Lucas precisa tomar a medicação especial toda noite. Meia dose está na bolsinha vermelha. Ele tem uma condição que pode piorar com febre. Por favor, cuidem dele até eu voltar. Não confiem em estranhos. Assinado, Alice. O alívio e o susto vieram juntos. Sônia leu em voz baixa para Rafael, que imediatamente procurou pela tal bolsinha vermelha na pequena mochila de Clara. Após alguns instantes de tensão, encontrou um frasco de remédio infantil junto a uma seringa dosadora. Sônia confirmou o nome do medicamento e leu as instruções novamente. Com todo cuidado, prepararam a dose indicada, dando para Lucas com muita delicadeza. Pouco a pouco, o bebê foi se acalmando, o choro diminuindo até que, exausto, adormeceu novamente nos braços da irmã. O alívio preencheu o ambiente, mas deixou no ar uma preocupação ainda maior. Alice sabia dos riscos e confiara a vida do filho a quem encontrasse aquele recado. Mais uma vez, a urgência de encontrar Alice cresceu nos corações de Rafael e Sônia. Clara, aliviada e emocionada, olhou para Sônia e Rafael com gratidão nos olhos. Vocês salvaram o Lucas. Eu nunca vou esquecer. Sônia abraçou a menina, sentindo o peso da responsabilidade e do mistério se intensificarem. Rafael, ainda tremendo de preocupação, sabia que a confiança de Alice era um presente e uma missão. Agora, eles tinham uma pista nova e, mais do que nunca, precisavam proteger as crianças e descobrir o paradeiro de Alice. Naquele momento, um novo laço de confiança se formava entre eles, tornando impossível voltar atrás. Com Lucas finalmente mais calmo, respirando devagar nos braços de Clara, o alívio invadiu a todos por alguns minutos. Sônia e Rafael trocaram olhares silenciosos, cada um lidando com a própria preocupação, mas agora sentindo que juntos tinham alguma chance de vencer o desconhecido. Clara, com os olhos marejados de sono e emoção, ficou em silêncio por um tempo. De vez em quando olhava para Sônia, como se buscasse permissão para dizer algo. Depois de um longo suspiro, decidiu falar num tom baixo, como se aquele segredo fosse grande demais para ser dito em voz alta. Tia Sônia, tio Rafael, murmurou, hesitando. Eu lembrei de uma coisa que minha mãe me disse antes de sair. Sônia se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá, tocando de leve sua mão. O que foi, minha querida? Pode contar pra gente, tá bom? Clara respirou fundo, os olhos brilhando entre a ansiedade e o medo de não ser compreendida. Na última noite, antes dela sair, mamãe ficou me olhando diferente. Ela me abraçou forte e falou baixinho no meu ouvido para eu não esquecer de uma palavra. Ela disse, se acontecer alguma coisa, lembra de Mirante do Cedro. Nunca conte para ninguém estranho, só para quem te fizer sentir segura de verdade. Rafael sentiu um calafrio percorrer o corpo. Sônia apertou a mão de Clara, surpresa pelo detalhe. Mirante do Cedro? Repetiu Sônia, como se saboreasse a expressão na memória. Clara confirmou com a voz mais firme agora que o segredo estava dividido. Ela me fez repetir. Disse que era um lugar especial, que só ela, eu e o vovô conhecíamos, e falou que, se eu ficasse com medo ou se ela demorasse para voltar, eu devia tentar chegar até lá ou contar para alguém de confiança. Rafael se recostou pensativo, repassando mentalmente o nome. Demorou alguns segundos até a lembrança emergir. Sônia? Mirante do Cedro não era aquela casa antiga perto do vale? Aquela onde o pai da Alice levava a gente quando éramos jovens para piqueniques? Sônia lembrou de imediato. Era sim. Quase ninguém conhece aquele lugar hoje em dia. Fica afastado, rodeado por árvores. Olhou para Clara emocionada. Sua mãe foi muito esperta. Só alguém muito próximo saberia desse nome. O peso da revelação caiu sobre eles. Aquela pista era concreta, clara e cheia de significado. Agora, finalmente, tinham uma direção, uma possível resposta para o sumiço de Alice, ou pelo menos o próximo passo na busca por ela. Rafael abraçou Clara com carinho e gratidão. Você fez o certo, minha pequena. E sua mãe sabia que você seria corajosa. Agora vamos juntos descobrir o que ela queria mostrar para você no Mirante do Cedro. Clara fechou os olhos, sentindo-se protegida,
e pela primeira vez, esperançosa. Sônia olhou para Rafael e murmurou: "Acho que a nossa jornada está só começando." E naquela noite, a esperança e o mistério dividiram espaço nos corações dos quatro, cada um sentindo que dali em diante nenhum detalhe poderia ser ignorado. Afinal, o Mirante do Cedro era mais do que um lugar, era uma promessa de reencontro e talvez a chave para toda a verdade. Ao amanhecer, o clima era de esperança silenciosa. Rafael e Sônia passaram a noite acordados, revezando-se para vigiar Clara e Lucas, enquanto a menina finalmente conseguia dormir tranquila, aninhada ao lado do irmão. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, ambos já tinham um plano montado. Iriam para o Mirante do Cedro assim que Clara acordasse, levando apenas o essencial e evitando qualquer atenção indesejada. Enquanto preparavam uma pequena bolsa com mantimentos, roupas leves para as crianças e o remédio de Lucas, Sônia revisava mentalmente o caminho para o velho mirante, tentando se lembrar de todos os atalhos e trilhas menos conhecidas. Rafael, cuidadoso, verificava documentos e celulares pronto para qualquer emergência. No meio da arrumação, um som inesperado ecoou pelo corredor. 3 batidas fortes na porta principal. Em pleno início da manhã, Sônia e Rafael trocaram um olhar de alarme. Ninguém sabia da presença das crianças ali, pelo menos era o que acreditavam. Sônia se aproximou da porta em silêncio, espiando pelo olho mágico. Do lado de fora, estava um homem alto, de aparência séria, trajando roupas discretas e segurando uma pequena pasta de couro. Ele parecia calmo, mas seu olhar era atento, quase desconfiado. Antes que pudessem tomar uma decisão, o homem bateu novamente com voz clara. "Bom dia. Por favor, preciso falar com Rafael. É um assunto urgente sobre Alice e as crianças." Rafael sentiu o estômago revirar. O nome dito em voz alta foi suficiente para gelar a espinha. Ele hesitou, ponderando se deveria atender, mas sabia que evitar o confronto poderia piorar tudo. Pediu que Sônia ficasse ao lado das crianças, que dormiam em outro cômodo, e abriu a porta apenas o suficiente para observar o visitante. "Pois não?" perguntou Rafael, tentando parecer calmo. O homem mostrou um crachá simples, apenas com um primeiro nome: Eduardo. Ele se apresentou como alguém enviado por um antigo contato de Alice, dizendo que ela havia solicitado ajuda para garantir a segurança de Clara e Lucas. O tom era sério, mas não agressivo. "Alice me procurou há algumas semanas. Disse que se algo desse errado, eu deveria procurar por Rafael e Sônia. Recebi uma mensagem ontem à noite, com um endereço e uma orientação para garantir que as crianças estejam seguras até que ela entre em contato novamente. Por favor, eu só quero ajudar", explicou, mostrando uma mensagem impressa com o nome de Rafael e uma frase escrita à mão. "Confie apenas se ele disser a senha Pedra Branca." Rafael ficou paralisado. Aquela senha era o código que só ele, Sônia e Alice conheciam desde a juventude. O mesmo segredo ligado ao colar de Clara e ao Mirante do Cedro. Respirando fundo, Rafael decidiu testar o visitante. "Antes de qualquer coisa, diga a senha, por favor." Eduardo olhou nos olhos dele e disse com firmeza: "Pedra Branca." O alívio e a tensão misturaram-se no peito de Rafael, mas ele sabia que ainda era preciso cautela. Olhou para Sônia, que acompanhava tudo de perto, e fez um sinal para que trouxesse as crianças até a sala. Clara apareceu abraçada ao irmão, observando o estranho com desconfiança. Eduardo se abaixou e falou diretamente com a menina, com voz gentil. "Clara, sua mãe pediu para eu garantir que você e Lucas estejam seguros. Ela deixou instruções para mim também. Vocês vão precisar ser fortes mais um pouco. Sei que estão prestes a ir a um lugar chamado Mirante do Cedro. Fiquem atentos. Se eu estiver junto, podem confiar. Mas se algo parecer estranho, sigam apenas o coração de vocês." Clara, ainda desconfiada, olhou para Rafael e Sônia em busca de aprovação. Sônia assentiu levemente, mas seus olhos não desgrudavam de Eduardo, buscando qualquer sinal de mentira. Diante da nova presença, os planos precisariam ser ajustados. Rafael percebeu que, com Eduardo, havia uma chance maior de segurança, mas também o risco de exposição. O obstáculo inesperado estava posto. Confiar ou não confiar no novo aliado, sair em busca de Alice juntos ou manter o plano original, tomando ainda mais cuidado com cada passo. No fundo, todos sabiam que dali em diante nada seria fácil,
e o próximo movimento poderia definir o destino da família. A decisão foi tomada em silêncio, com olhares trocados e mais perguntas do que respostas. Rafael sentiu o peso da responsabilidade se multiplicar, mas compreendeu que seguir para o Mirante do Cedro com Eduardo ao lado, mesmo diante da dúvida, era o caminho mais seguro para proteger Clara e Lucas. Sônia reforçou o cuidado, mantendo-se sempre ao lado das crianças, atenta a cada gesto do novo aliado. Pouco depois do café da manhã, todos já estavam prontos, levando apenas o essencial: o remédio de Lucas, a manta azul, uma muda de roupas e pequenas porções de comida. Clara, inquieta, não soltava o irmão nem por um instante. Rafael orientou que saíssem por uma rua lateral, evitando movimentação em frente à casa, e embarcaram no carro de Eduardo, um veículo discreto, de vidro escuro, que poderia passar despercebido facilmente. Durante os primeiros minutos da viagem, o silêncio imperava. Eduardo dirigia com atenção, mantendo as mãos firmes no volante e os olhos atentos ao retrovisor. Rafael, sentado ao lado, observava cada movimento, buscando sinais de nervosismo ou mentira. Sônia, atrás, conversava baixinho com Clara, tentando acalmá-la, enquanto Lucas dormia no colo da irmã. Foi então que, ao atravessar um trecho pouco movimentado, Clara olhou pela janela e percebeu um carro distante, que parecia repetir todos os movimentos do deles. Por alguns quilômetros, pensou ser apenas coincidência. Mas ao dobrar mais um cruzamento e ver o mesmo carro surgir atrás, sentiu um frio na barriga. Tio Rafael chamou com a voz baixa e tensa: "Aquele carro cinza tá vindo atrás da gente faz tempo." Rafael olhou disfarçadamente pelo espelho e viu o carro mencionado de modelo comum, mas com os vidros igualmente escuros. Ele não conhecia a placa, mas a cautela de Clara o fez prestar ainda mais atenção. Eduardo também notou, apertando levemente o volante. "Já percebi. Fiquem tranquilos, vamos despistar." O tom calmo de Eduardo não tranquilizou completamente o grupo, mas todos entenderam a necessidade do silêncio. Ele desviou por algumas ruas secundárias, simulando retornos e fazendo rotas alternativas. Por mais de 10 minutos, o carro cinza persistiu, mantendo distância segura, como se esperasse apenas o momento certo de se aproximar. Sônia abraçou Clara e Lucas, tentando disfarçar a própria apreensão. Rafael sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Ele olhou para Eduardo. "Se precisar, podemos sair do carro e buscar ajuda. O importante é a segurança das crianças." Eduardo fez um gesto com a cabeça, sinalizando que estava preparado para qualquer emergência. Ele acelerou um pouco mais, tomou um atalho conhecido apenas por moradores antigos e, finalmente, ao chegar a uma estrada de terra, percebeu que o carro cinza ficou para trás, aparentemente perdido nas curvas do bairro. O grupo respirou aliviado, mas ninguém voltou a relaxar completamente. Rafael, sentindo o coração ainda disparado, olhou para Clara e sussurrou: "Você foi muito atenta, minha pequena. Se não fosse você, talvez não tivéssemos notado a tempo." Clara assentiu, sem sorrir, mas com um brilho de responsabilidade nos olhos. Sônia apertou a mão da menina, sentindo que aquele desafio apenas unia ainda mais o grupo. Eduardo reduziu a velocidade e falou olhando pelo retrovisor: "Agora, precisamos seguir até o mirante sem paradas. Se alguém tentar nos abordar, não saiam do carro por nada. Estamos juntos e vamos manter todos em segurança." A tensão do trajeto deixou claro que o mistério era ainda maior do que supunham e que confiar nos próprios instintos seria dali em diante tão importante quanto confiar nos aliados. O Mirante do Cedro estava cada vez mais próximo, e com ele, a verdade que todos buscavam, ou talvez novos enigmas a serem desvendados. O carro avançava devagar pela estrada de terra, rodeada por árvores altas e galhos que balançavam ao sabor do vento. O clima era de ansiedade contida, cada um atento ao menor ruído, ao menor movimento na mata ao redor. Ao longe, entre as frestas das árvores, Rafael avistou o topo da construção antiga do Mirante do Cedro, mas percebeu que a estrada parecia ainda mais fechada do que lembrava. De repente, Eduardo reduziu a velocidade bruscamente. Sônia, que olhava para o mapa antigo, levantou os olhos e sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Um pouco adiante, ecoaram sons de vozes abafadas e passos apressados, vindos do meio da trilha que levava direto à casa. Rafael, de imediato, fez sinal para que todos ficassem em silêncio.
Clara, que mantinha Lucas abraçado, prendeu a respiração. Os adultos trocaram olhares rápidos, e Eduardo, de forma cautelosa, encostou o carro entre os arbustos, em um ponto mais escondido da estrada. As vozes vinham em tons baixos, mas havia pressa nos passos. Pelo menos 3 pessoas, talvez mais. À distância, só conseguiam distinguir figuras movimentando-se com sacolas e lanternas, analisando o terreno em volta. Um deles parou e pareceu conferir algo em um aparelho eletrônico, talvez um GPS ou celular. Sônia puxou Clara para mais perto, protegendo o bebê com o próprio corpo. Rafael observou com atenção, tentando identificar se eram conhecidos, policiais ou algo pior. Eduardo olhava fixamente para a trilha, pronto para agir se necessário. Precisamos esperar, sussurrou Eduardo, mantendo o olhar fixo adiante. Não sabemos quem são, nem se vieram atrás de Alice ou das crianças. O tempo passou devagar, e o grupo só arriscava pequenos movimentos para observar sem serem vistos. De repente, um dos homens da trilha parou bem perto de onde o carro estava escondido. Olhou ao redor, abaixou-se e apanhou algo do chão, um lenço azul caído perto de uma pedra. Ele ergueu o objeto, olhou para os outros e disse em voz alta o suficiente para chegar aos ouvidos de Rafael. Achei, pode ser dela. Sônia ficou pálida na hora. Era o lenço que ela mesma havia colocado na bolsa de Clara, ainda de manhã para aquecer o bebê. O frio na barriga foi imediato. Os homens conversaram rapidamente e voltaram para a trilha, indo em direção ao mirante do cedro. Um deles parecia mais apressado, enquanto o outro parava constantemente para vasculhar os arredores, atento a qualquer movimento. Eduardo, ao perceber a movimentação se afastando, sussurrou. Eles estão procurando alguma coisa, ou alguém. Não podemos seguir agora. É perigoso demais. Clara, ainda trêmula, segurou forte a mão de Sônia. Tia, você acha que eles vão achar a mamãe? Sônia afagou o cabelo da menina, sem conseguir esconder a preocupação. Nós vamos achar sua mãe antes, meu amor. Vamos ser pacientes, esperar o momento certo. A tensão cresceu entre todos. O perigo era real e imediato, mas também era uma chance. Alguém mais estava atrás de Alice, ou das crianças. Era preciso ter calma e inteligência, observando cada passo daqueles desconhecidos para não correr riscos desnecessários. O grupo decidiu esperar em silêncio, ouvindo o som dos passos se afastando pela trilha. Rafael sentiu, mais do que nunca, que cada escolha dali em diante poderia ser decisiva. O mirante do cedro estava logo à frente, mas agora, mais do que nunca, cada movimento teria que ser calculado. O perigo espreitava na floresta, mas a esperança também crescia, firme e silenciosa, no peito de todos. O clima no carro era de atenção absoluta. Ninguém ousava se mover ou falar alto, enquanto as vozes dos estranhos ainda ecoavam à distância, misturadas ao farfalhar das folhas. Sônia acariciava o cabelo de Clara, que tentava manter Lucas quieto no colo, lutando contra o medo. Rafael, atento a cada som, acompanhava Eduardo com o olhar, aguardando um sinal de que seria seguro agir. Quando o barulho dos passos finalmente se afastou, Eduardo respirou fundo e falou em tom baixo. Vamos esperar até escurecer. Se tentarmos qualquer movimento agora, arriscamos tudo. O grupo concordou e o tempo pareceu se arrastar. O sol avançava devagar pelo céu, lançando sombras compridas entre as árvores. Lucas, cansado da tensão, adormeceu de novo. Clara, apesar do medo, ficou atenta a cada detalhe, como se tentasse decorar o cenário para nunca mais esquecer. Foi então, durante a espera, que Rafael, tentando se distrair e encontrar algo útil, abriu o porta-luvas do carro de Eduardo. Esperava achar mapas, talvez uma lanterna, mas seus dedos encontraram um envelope velho, amarelado pelo tempo. Sem chamar atenção, puxou-o discretamente e o abriu. Dentro havia uma folha de caderno dobrada e com a caligrafia inconfundível de Alice. No topo, lia-se apenas para quem ainda acredita. Rafael sentiu o coração acelerar. Olhou para Eduardo, depois para Sônia, e sem levantar suspeitas, começou a ler a anotação em silêncio. Se você encontrou isso, é porque chegou até o fim da trilha. Talvez eu não possa explicar tudo, mas há nomes e datas que nunca devem ser esquecidos. Meu pai me contou que há pessoas que guardam segredos há décadas, escondidos entre as árvores desse lugar.
Se eu não voltar, procure por Elias. Ele sabe onde está a chave. Não confie em ninguém que não saiba o verdadeiro significado de cedro branco. Proteja Clara e Lucas. Não tente entender tudo agora. Algumas respostas estão mais perto do que você imagina. No final da folha, 3 nomes estavam anotados, com datas de anos diferentes ao lado de cada um. Um deles era o de Alice e outro era Elias. E o terceiro, para surpresa de Rafael, era Sônia, seguido de um ponto de interrogação. Ele sentiu o mundo girar. Sônia? Por que Alice teria colocado o nome dela ali em uma lista tão curta e misteriosa? Rafael compartilhou o conteúdo baixinho com Sônia e Eduardo, os 3 trocando olhares tensos e cheios de perguntas. Sônia, ao ouvir seu próprio nome, sentiu as mãos tremerem. Eu não sei o que isso significa, Rafael. Meu nome. Alice nunca me falou sobre isso. Eduardo se manteve em silêncio, mas seus olhos revelavam preocupação. Precisamos saber quem é Elias. Ele pode ser a chave para encontrar Alice, ou pelo menos entender o que está acontecendo. Enquanto o grupo digeria a descoberta, Clara percebeu a tensão entre os adultos. Aproximou-se preocupada. Vocês acham que minha mãe deixou isso de propósito para a gente achar? Rafael sorriu, tentando tranquilizá-la. Tenho certeza, Clara. E cada coisa que ela deixou vai ajudar a gente a chegar até ela. Só precisamos ser pacientes. O tempo continuava passando devagar, mas agora havia uma sensação nova no ar. O medo misturava-se com a esperança e com uma ponta de ansiedade pelo que ainda viria. Estava claro que Alice previra muitos perigos e que confiava no grupo para decifrar cada pista. Enquanto a luz do dia se apagava e a floresta caía no escuro, todos entenderam que não estavam apenas fugindo. Estavam, também, cada vez mais perto de desvendar uma verdade guardada há anos. O silêncio da floresta parecia ampliar cada emoção guardada no peito de Rafael, Eduardo e principalmente Sônia. O bilhete de Alice, com o nome de Sônia ao lado de Elias e aquele ponto de interrogação, martelava na mente dela. Sônia ficou algum tempo olhando para o papel, sentindo que, de repente, todos os caminhos da vida se cruzavam ali, naquela noite escura e cheia de incertezas. Clara, percebendo o clima estranho, se aconchegou ainda mais perto da mulher que, em tão pouco tempo, já significava proteção. Lucas ressonava baixinho, completamente entregue à confiança dos braços da irmã e dos adultos que agora eram seu porto seguro. Rafael tocou de leve o ombro de Sônia. Você está bem? Perguntou, olhando nos olhos dela, como fazia nos tempos em que enfrentaram juntos tantos desafios da juventude. Sônia respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se revisitar lembranças que preferia deixar adormecidas. Elias, murmurou, quase para si mesma. Eu não ouço esse nome há tanto tempo. Rafael e Eduardo aguardaram em silêncio. Sônia continuou. Quando éramos jovens, Alice, eu e um grupo pequeno costumávamos passar as férias aqui no Mirante. Foi antes de você chegar, Rafael, nos verões em que o pai da Alice ainda estava vivo. Elias era o caseiro do lugar. Um homem simples, mas muito sábio. Ele conhecia cada trilha, cada segredo desse vale. Sempre nos dizia que, se algum dia estivéssemos em apuros, devíamos procurar por ele ou seguir os sinais deixados perto do cedro branco. Ela parou, buscando no olhar de Rafael a coragem para continuar. Naquele verão algo aconteceu. O pai da Alice recebeu ameaças por causa de um segredo da família. Elias ajudou a esconder algumas coisas importantes aqui perto do Mirante. Uma noite, ele me confidenciou que havia deixado pistas espalhadas, mas que só pessoas de confiança saberiam decifrar. Depois disso, Elias sumiu. Alice chorou durante semanas, e eu nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para ela. Achei que fosse apenas coisa de criança, misturada com os medos daquela época. Sônia fez uma pausa, emocionada, olhando agora para Clara. Quando vi o nome dele no bilhete, entendi que Alice pode ter se lembrado desse segredo antigo. Talvez Elias nunca tenha ido embora de verdade. Talvez ele ainda esteja por aqui, ou tenha deixado algo para nós encontrarmos. O cedro branco sempre foi nosso ponto de encontro, o símbolo de proteção da família dela. Rafael absorveu cada palavra, sentindo as peças começarem a se encaixar. Você acha que Elias pode ter deixado alguma pista aqui no Mirante? Ou até mesmo estar escondido nos arredores? Sônia assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. Acho que sim.
E se Alice confiou a ele o segredo para nossa segurança, precisamos encontrar Elias, ou pelo menos decifrar o que ele deixou para trás. Clara, com o olhar atento, sussurrou. Eu vi um tronco muito branco perto da casa. Mamãe sempre dizia que era a árvore mágica do mirante. Sônia sorriu emocionada. Esse é o cedro branco, querida. Talvez seja lá que devamos começar a procurar, assim que for seguro. O grupo sentiu uma nova energia nascer. Agora, além do medo, havia esperança. As lembranças de Sônia não eram só memórias, eram um mapa afetivo para o próximo passo. E todos ali perceberam que, por trás do mistério, existia também uma rede de afeto, coragem e confiança, capaz de superar qualquer perigo. Quando a noite começava a cair de vez, cada um ali sabia. Ao nascer do dia, o cedro branco seria o farol para reencontrar Alice, descobrir a verdade e, quem sabe, se reencontrarem também como família. A noite finalmente se assentou sobre o mirante do cedro, trazendo consigo o frio típico da serra e um silêncio que parecia abafar até os próprios pensamentos. No carro, Rafael e Sônia revezavam-se entre cochilos leves e olhares atentos pelas janelas, enquanto Clara, já exausta, dormia abraçada a Lucas. Eduardo, inquieto, buscava alguma distração para espantar o sono. Olhou para o painel do carro e, quase sem pensar, ligou o rádio. Procurou por estações de notícias, música, qualquer coisa que trouxesse algum sinal do mundo lá fora, mas tudo o que ouvia era estática e trechos de programas irrelevantes. Foi então que, no meio de uma frequência que parecia morta, o som mudou abruptamente. Ouviu-se uma sequência de 3 toques, pausados, secos, como uma senha, e em seguida, uma voz grave, masculina, levemente distorcida, surgiu, falando lentamente, como se soubesse que era observada. Boa noite, mirante do cedro. Para quem escuta no escuro, nem tudo está perdido. O grupo se sobressaltou. Sônia acordou de imediato. Rafael também. Eduardo aumentou o volume, o coração acelerado. Clara se mexeu, mas permaneceu dormindo, alheia à atenção que tomava conta dos adultos. A voz continuou, agora um pouco mais rápida, como se contasse um segredo a um velho amigo. Alguns nomes ecoam onde o vento guarda segredos. Nem toda chave abre a porta certa, mas há corações que sabem o caminho. Lembre-se, Pedra Branca, Árvore Mágica, verão de 1989. Elias sabe ouvir e calar. Rafael olhou para Sônia, que estava com os olhos arregalados. Era impossível ser coincidência. Aquela mensagem era para eles. A referência ao cedro branco, ao verão de 1989, a Elias, tudo fazia parte da memória que Sônia acabara de compartilhar. O rádio chiou e a voz continuou, agora sussurrando como quem teme ser ouvido. Protejam Clara e Lucas. O tempo é curto. Só siga adiante quando ouvir o pássaro de 3 cantos. Onde a luz se apaga, acenda a esperança. Depois disso, apenas o silêncio e a estática. Ninguém falou por alguns segundos. Eduardo foi o primeiro a reagir. Isso foi um aviso. Alguém sabe que estamos aqui. Alguém sabe exatamente o que precisamos. Sônia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Verão de 1989 foi quando Alice e eu conhecemos Elias. O pássaro de 3 cantos. Será um som ou outro código? E onde a luz se apaga, talvez o sótão do mirante. Rafael se inclinou para a frente tentando gravar cada palavra. E o mais importante, não estamos sozinhos. Seja quem for, está tentando nos guiar ou nos proteger. Clara despertou nesse momento assustada com o tom de voz dos adultos. O que aconteceu? Sônia sorriu para a menina tentando passar segurança. Recebemos uma mensagem de alguém que quer nos ajudar a encontrar sua mãe, querida. O grupo passou o resto da madrugada atento, comentando a mensagem cifrada, tentando decifrar cada pista. Pela primeira vez sentiam-se menos perdidos e muito mais próximos da verdade. Eles sabiam que, ao amanhecer, teriam que agir rápido. Precisavam ouvir o pássaro de 3 cantos, buscar o local onde a luz se apaga e, acima de tudo, confiar nos corações que sabem o caminho. O mistério estava cada vez mais denso, mas a esperança agora iluminava o caminho. O dia mal havia clareado quando Rafael, Sônia, Eduardo, Clara e o pequeno Lucas deixaram o carro com cuidado, guiando-se pelas árvores e pelas memórias. O mirante do cedro, de longe, parecia adormecido.
como se guardasse seus próprios segredos atrás das janelas empoeiradas e das paredes cobertas pelo tempo. A mensagem enigmática da noite anterior ainda ecoava na mente de todos. Onde a luz se apaga, acenda a esperança. Sônia, ao olhar para a estrutura da casa, não teve dúvidas. O sótão. Lá sempre foi o lugar mais escuro da casa, mesmo durante o dia. E Alice, ela costumava chamar aquele espaço de ninho secreto. Rafael assentiu. Vamos entrar com cuidado. Se alguém ainda estiver por perto, não podemos chamar atenção. Eduardo fez uma pequena ronda em volta da casa. Nada parecia indicar movimento recente. Com a passagem aparentemente livre, o grupo entrou pela porta dos fundos, que rangeu ao abrir, como se estivesse acordando de um sono profundo. O cheiro de madeira antiga e guardado invadiu o ar. Clara segurava firme o colar com a pedra azul, como se ele a guiasse. Lucas dormia tranquilo no colo dela, protegido por um pano preso ao corpo da menina, como a mãe havia ensinado. A escada para o sótão era estreita, e cada degrau estalava sob os pés. Rafael subiu na frente, seguido por Sônia e Clara. Eduardo ficou embaixo, vigiando o ambiente. Quando chegaram ao topo, Rafael empurrou a pequena porta do sótão, que se abriu com dificuldade. O ar lá dentro era mais frio e parado. Não havia janelas, apenas um feixe de luz que entrava por uma fresta na parede de madeira. Sônia iluminou o espaço com a lanterna do celular, revelando caixas velhas, livros empoeirados, alguns brinquedos esquecidos. Por um momento, o ambiente parecia comum, sem nada de especial, mas foi Clara, com sua sensibilidade de criança, quem se aproximou do canto mais escuro e apontou. Lá tem uma coisa diferente no chão. Sônia se abaixou e notou que uma das tábuas estava solta. Rafael a puxou com cuidado, revelando um pequeno compartimento. Dentro havia uma caixa metálica, antiga, com um fecho simples. Ao abri-la, os olhos de todos se fixaram no que havia ali dentro. Um caderno de capa escura e um envelope com os nomes de Rafael e Sônia escritos à mão. Sônia pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ao abri-lo, encontrou uma carta de Alice. Se vocês estão lendo isso, é porque confiaram no coração e no silêncio. O mirante sempre foi o nosso refúgio. Se eu precisei sumir, foi por causa de algo maior do que nós três. Alguém muito próximo nos traiu, e eu descobri tarde demais. Clara e Lucas são minha alma, e só deixei pistas, porque sabia que vocês viriam por eles. Não tentem entender tudo agora. O caderno explica o resto. E se encontrarem Elias, ele saberá o que fazer. Rafael pegou o caderno. As primeiras páginas eram registros escritos à mão por Alice. Datas, encontros, nomes codificados. Ela relatava o que parecia ser uma rede de vigilância em torno da família, movimentações suspeitas em torno do mirante e até uma possível ameaça ligada a documentos que pertenciam ao pai dela. De repente, um estalo vindo do andar de baixo fez o grupo congelar. Eduardo sussurrou do térreo. Alguém entrou. Sônia guardou a carta no bolso e fez sinal para Clara ficar em silêncio. Rafael apagou a luz do celular. Todos prenderam a respiração. Passos ecoaram lá embaixo, lentos, pesados. Um ranger suave da madeira, como se alguém soubesse exatamente para onde ir. O grupo permaneceu imóvel, o coração de cada um batendo como um tambor no escuro. A esperança que haviam acendido com a carta agora tremeluzia diante da ameaça desconhecida que rondava o mirante. Mas todos sabiam, havia uma verdade escondida naquele caderno, e eles fariam de tudo para protegê-la. No escuro do sótão, cada barulho parecia um trovão. Rafael, Sônia, Eduardo, Clara e o pequeno Lucas se agruparam ainda mais ao fundo, usando caixas, velhos cobertores e até brinquedos esquecidos para camuflar a entrada do esconderijo improvisado. O ar ali dentro ficou pesado, mas o medo era ainda maior do lado de fora. Os passos ecoavam pelo piso antigo, primeiro tímidos, depois mais ousados. Vozes abafadas trocavam ordens rápidas, como se quem estivesse ali já conhecesse o mirante e soubesse exatamente o que procurar. Um deles, de voz rouca e impaciente, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Ela disse que o envelope estava aqui, em algum canto do sótão. Mexam tudo. Se não acharmos, não vai dar tempo de voltar. Outro, mais cauteloso, respondeu. Cuidado, qualquer barulho pode denunciar a gente. O patrão não quer mais confusão. Sônia segurou Clara com força, passando proteção em silêncio.
Rafael, tenso, percebeu que Clara tinha o caderno de Alice apertado contra o peito, como um tesouro. Nesse momento, a menina notou que entre as últimas páginas havia algo preso. Uma foto antiga, já amarelada, escondida dentro de um pequeno bolso de papel. Ela mostrou a imagem a Sônia, que, ao ver, prendeu o fôlego. Era uma foto de um grupo de jovens no Mirante, tirada muitos anos antes. Alice sorrindo ao lado de Sônia e Rafael, e um pouco afastado, olhando para longe, um homem de expressão séria, Elias. Mas o que chamou atenção foi a presença quase à margem de outro adulto, um rosto conhecido e agora perigoso. Sônia sussurrou para Rafael quase sem mover os lábios. É ele. Eu não acredito. Esse é o Gustavo. Ele trabalhava para o pai da Alice. E sumiu depois do verão de 89. Rafael reconheceu na hora. O tal Gustavo havia se aproximado muito da família e, misteriosamente, desaparecido depois de um suposto roubo na casa. Agora ali, décadas depois, seu rosto retornava do passado para assombrar o presente. Enquanto os invasores reviravam caixas e empurravam móveis, Clara tremia, mas manteve-se forte. Eduardo, atento, percebeu que um dos homens se aproximava perigosamente do esconderijo improvisado. Ele pegou uma tábua solta do chão, preparado para agir se fosse necessário. O grupo ouviu um deles reclamar. Nada, só poeira e lembranças velhas. O envelope deve ter sido levado por alguém antes. A tensão permaneceu alta por longos minutos. Finalmente, as vozes se afastaram em direção à escada, visivelmente irritadas. Um deles murmurou enquanto descia. Vamos avisar o chefe. Se sumiram com a carta, logo vão dar as caras. Só quando o silêncio voltou a reinar no andar de baixo, Sônia, Rafael e Eduardo respiraram aliviados. Clara olhou para a foto de novo, buscando no olhar de cada adulto uma resposta. Sônia a abraçou e sussurrou. Agora sabemos quem realmente está nos perseguindo, e talvez o porquê. O perigo não acabou, mas estamos mais perto de entender toda a verdade. Alice deixou pistas para nós, e o passado não vai mais nos pegar de surpresa. O grupo permaneceu mais algum tempo escondido, aguardando certeza de que era seguro sair. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Lá dentro, além do medo, surgia também uma nova coragem e uma pista concreta. Para encontrar Alice, precisariam entender o papel de Gustavo, do verão de 89 e da carta desaparecida. E assim, com a esperança renovada, prepararam-se para o próximo passo dessa busca repleta de segredos e emoções. Assim que tiveram certeza de que a casa estava vazia e os invasores tinham se afastado, Rafael e Sônia decidiram não perder mais tempo. Com Clara ainda abraçada ao caderno e à foto antiga, eles deixaram o sótão com passos leves, atentos a qualquer ruído. Eduardo manteve-se vigilante, sempre pronto para agir em caso de surpresa. Ao saírem pela porta dos fundos, Clara apontou para o cedro branco ao lado da trilha, o mesmo que havia sido citado tantas vezes nos segredos de Alice e nas lembranças de Sônia. Era ali que costumavam se encontrar, nos verões de infância. Agora, com o coração disparado, seguiram na direção da árvore, procurando por sinais ou pistas que indicassem a presença de Elias. A manhã estava fria, o vento balançava os galhos do cedro e fazia ranger a madeira, como se a própria árvore quisesse avisar sobre algo. Clara caminhou à frente, guiada por uma intuição silenciosa. Sônia segurava Lucas no colo, enquanto Rafael e Eduardo vasculhavam ao redor. Foi então que ouviram um assobio baixo, 3 notas repetidas, como o pássaro de 3 cantos da mensagem no rádio. Rafael e Sônia se entreolharam, e logo uma figura saiu de trás do tronco largo do cedro. Era um homem de idade avançada, cabelos brancos e olhar profundo, mas ainda forte e firme, apesar dos anos. Elias, sussurrou Sônia, emocionada, sentindo o peso do passado e da esperança se encontrarem naquele instante. Elias ergueu a mão em saudação. Sabia que viriam. Alice deixou sinais para mim. Venham, rápido. Não podemos ficar muito tempo aqui. O grupo se aproximou. Elias olhou um por um, detendo-se por mais tempo nos olhos de Clara. Você é corajosa, menina. Sua mãe confiou em mim porque sabia que seu coração era puro. Clara sorriu timidamente, apertando o caderno contra o peito. Sônia foi direta. Elias, encontramos a foto, o caderno, e sabemos que Gustavo está envolvido.
O que está acontecendo? Onde está Alice? Elias olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava por perto, e falou em voz baixa, mas firme. Gustavo nunca deixou de vigiar o mirante. Ele buscava um documento importante que o pai da Alice escondeu anos atrás. Alice descobriu que havia alguém infiltrado em sua vida, por isso sumiu para proteger as crianças. A carta que vocês procuram contém a senha para acessar um cofre escondido na propriedade, onde estão provas que incriminam Gustavo e outros nomes poderosos. É por isso que estão atrás de vocês agora. Rafael sentiu um arrepio. E Alice? Ela está segura? Elias hesitou antes de responder. Está escondida em um local seguro, mas não poderá sair enquanto vocês não tiverem a carta e as provas em mãos. Alice me pediu para entregar a vocês este bilhete. Ele tirou um papel dobrado do bolso com a caligrafia de Alice. E para dizer que confia em todos, mas precisam agir rápido. Gustavo está cada vez mais impaciente e perigoso, e a casa já não é mais um refúgio. Sônia recebeu o bilhete com cuidado. E o que devemos fazer agora, Elias? O velho caseiro olhou para cada um, os olhos brilhando de emoção e responsabilidade. Sigam a próxima pista do caderno. Encontrem o cofre. E, quando tiverem as provas, avisem Alice usando o rádio na frequência que ela anotou aqui. Só assim ela saberá que pode voltar. E lembrem-se, não confiem em ninguém além deste círculo. O perigo pode vir disfarçado de amigo. O grupo sentiu o peso da missão, mas também uma coragem renovada. Elias se despediu rapidamente, sumindo entre as árvores, como fazia quando eram crianças. Agora com uma nova pista nas mãos, e a certeza de que Alice estava mais perto do que nunca, Rafael, Sônia, Eduardo, Clara e Lucas se preparavam para o próximo desafio: encontrar o cofre, antes que Gustavo ou seus homens os alcançassem. Mal haviam terminado de conversar com Elias e se despedido do velho amigo, Rafael sentiu um arrepio. O silêncio da mata parecia pesado demais. Eduardo também notou algo estranho. Galhos recém-partidos e marcas frescas de passos na terra, como se alguém estivesse circulando por ali, atento a cada movimento do grupo. O plano inicial era retornar à casa para procurar o cofre usando as novas pistas. Mas, ao iniciarem o caminho de volta pelo mesmo atalho, um ruído seco ecoou atrás deles. Rafael e Eduardo viram, entre as árvores, dois homens de expressão dura, conhecidos de Gustavo. Um deles segurava um rádio e cochichava, enquanto o outro olhava direto para o grupo. Não havia mais dúvida. Estavam sendo cercados. Rafael não hesitou. Eduardo, precisamos ganhar tempo. Vocês, disse olhando para Sônia, Clara e Lucas, peguem o caderno e sigam por aquele caminho lateral junto ao riacho. Vão até o porão antigo da casa e procurem pelo cofre. Nós vamos tentar despistar eles. Sônia agarrou Clara pela mão, acomodou Lucas no sling improvisado e, com o caderno de Alice bem protegido, começou a correr por entre as árvores, evitando galhos baixos e raízes salientes. O coração batia forte no peito, mas ela sabia que a missão agora era proteger as crianças e desvendar o segredo deixado por Alice. Enquanto isso, Rafael e Eduardo avançaram pelo lado oposto, fazendo o máximo de barulho propositalmente para atrair a atenção dos perseguidores. Um dos homens gritou, convencido de ter encontrado o que procurava, e correu atrás deles. O outro, mais atento, hesitou, olhando para os dois lados da trilha. No meio da correria, Sônia orientou Clara em sussurros. Lembre-se do que Alice escreveu, querida. O cofre está onde a casa encontra o rio. É no porão antigo, perto daquela parede de pedras. Clara assentiu determinada, mesmo com o medo estampado no rosto. Lucas choramingou um pouco, mas o movimento constante e o colo seguro de Sônia logo o acalmaram. Ao chegarem à lateral da casa, Sônia se abaixou junto com Clara atrás de uma moita espessa, esperando o momento certo para se mover. Respiraram fundo, ouvindo passos e vozes distantes, misturados ao som do riacho correndo ali perto. Clara puxou Sônia pelo braço e apontou para uma abertura discreta, quase escondida pelo mato alto. Ali, tia. O vovô me mostrou uma vez, quando eu era menor. Tem uma pedra diferente ali, parece uma porta. Sônia olhou, e mesmo com pouca luz, reconheceu a passagem secreta de que Elias falara nas memórias antigas. Juntas, empurraram a pedra, que cedeu com um rangido abafado, revelando uma pequena entrada escura. Sônia guiou Clara e Lucas para dentro, fechando a passagem atrás de si. Ali, na penumbra fria do porão,
Só se ouviam as respirações aceleradas e o eco dos próprios passos. Sônia acendeu a lanterna do celular e rapidamente começou a buscar por qualquer sinal do cofre. Clara abriu o caderno nas páginas finais, onde Alice havia desenhado um mapa simples, indicando 3 pedras brancas junto à parede. Juntas, encontraram o local retirando pedras até encontrar um cofre pequeno, antigo, com um símbolo de cedro gravado na tampa. Nesse exato instante, ouviram um barulho vindo do lado de fora. Alguém se aproximava da entrada secreta. Sônia respirou fundo, pegou o cofre nos braços e sussurrou para Clara: "A gente não vai deixar nada acontecer com você, nem com o Lucas. Se precisar, corremos de novo. Mas agora, vamos abrir juntos o segredo da sua mãe." Enquanto Rafael e Eduardo continuavam a despistar os perseguidores lá fora, Sônia e Clara, protegendo Lucas, encaravam o mistério do cofre, a chave que poderia libertar Alice e mudar tudo para sempre. O suspense era quase insuportável, mas a esperança e a coragem dos 3 transformavam medo em força. O futuro estava nas mãos deles. O porão estava escuro e frio, mas o silêncio ali parecia trazer mais esperança do que medo. Sônia segurava o cofre com as mãos trêmulas, sentindo a responsabilidade e a urgência daquele momento. Clara, ansiosa, tentava ajudar enquanto Lucas, aconchegado no colo da irmã, mantinha-se curioso, observando o brilho suave da lanterna. Após algumas tentativas, Sônia percebeu uma sequência de números rabiscada na contracapa do caderno de Alice. Lembrou do que lera minutos antes. A senha está onde tudo começou. Era a data do verão de 1989, o último verão de todos juntos, antes do sumiço de Gustavo. Com os dedos trêmulos, Sônia girou o fecho do cofre, digitando o código 1989. O clique da trava soou alto no silêncio do porão. Clara prendeu a respiração. Sônia levantou a tampa, revelando o interior do cofre. Lá dentro, havia uma pequena pilha de documentos, algumas fotos antigas e um pendrive preto envolto em fita adesiva. No topo, repousava um envelope com o nome de Alice, escrito em letras rápidas e firmes, endereçado a quem proteger Clara e Lucas. Sônia abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita. "Sei que este momento chegaria. Se vocês têm este cofre em mãos, é porque confiaram uns nos outros e resistiram. Dentro do pendrive estão as provas do envolvimento de Gustavo e de outros nomes com crimes antigos, chantagens e fraudes que destruíram minha família. Guardem isso como o bem mais precioso. Se eu desaparecer, entreguem à polícia somente para a delegada Teresa. Ninguém mais." As fotos mostram reuniões secretas no Mirante. Os documentos são cópias de registros do cartório, testamentos e contas bancárias. Não confiem em ninguém além de vocês. Se alguém tentar forçar, destruam tudo, mas protejam Clara e Lucas acima de tudo. Eu amo vocês. Alice. Sônia sentiu as lágrimas escorrerem. Clara ficou em silêncio, segurando o envelope, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Pegando o pendrive, Sônia olhou para as fotos. Nelas, era possível reconhecer Gustavo e outros homens reunidos no Mirante. Algumas fotos datavam exatamente do verão de 1989. Havia também um registro mais recente, com Gustavo conversando com alguém que parecia trabalhar na cidade, provavelmente um cúmplice que facilitava os esquemas ilegais. Enquanto analisavam os documentos, o som de passos abafados ecoou pelo chão do porão. Clara arregalou os olhos apontando para a entrada. "Tia, tem alguém ali fora?" Sônia rapidamente escondeu o cofre e os papéis debaixo de uma tábua solta no chão e puxou Clara e Lucas para um canto ainda mais escuro. Apagou a lanterna e prendeu a respiração. A porta do porão rangeu devagar. Sombras se projetaram no piso de pedra. A tensão era quase insuportável. Sônia sussurrou ao ouvido de Clara: "Fique calma, meu amor. Não vamos soltar sua mão. Tudo vai dar certo." O suspense pairava no ar, mas agora, mais do que nunca, havia algo a proteger: a verdade. Sônia sabia que dali em diante, cada escolha seria crucial, não só para salvar Alice, mas para garantir um futuro seguro para Clara e Lucas, longe dos fantasmas do passado. E mesmo no escuro, a esperança seguia acesa. No silêncio tenso do porão, Sônia sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar pelas paredes de pedra. Ela apertava Clara e Lucas junto ao peito,
esperando que quem quer que estivesse do lado de fora passasse reto ou desistisse. O tempo parecia não passar. Só o som de passos pesados, agora mais apressados, vinha pelo corredor. Sônia prendeu a respiração. De repente, em vez do rangido agressivo da porta, veio um sussurro bem conhecido. Sônia, é o Rafael. Sou eu. Eduardo está comigo. O alívio foi imediato. Sônia abriu a porta cuidadosamente e, ao ver Rafael e Eduardo ali, quase desmoronou, de tanta tensão acumulada. Clara correu para Rafael, abraçando-o forte, sentindo a segurança voltar por um instante. Lucas também reagiu, buscando o colo do tio improvisado. Rafael olhou para Sônia ainda sem fôlego. Conseguimos despistar Gustavo e os homens dele por enquanto, mas eles estão por perto. Estão ficando cada vez mais agressivos. Não podemos mais perder tempo. Eduardo estava suado, com as mãos trêmulas de adrenalina, mas determinado. Recebemos uma mensagem do Elias. Alice mandou um novo recado, usando a frequência do rádio. Ela está bem, mas nos avisou que Gustavo planeja bloquear todas as rotas de saída até a noite. Temos só algumas horas para agir. Sônia mostrou rapidamente o que havia no cofre. Os documentos, as fotos e o pendrive com provas do envolvimento de Gustavo. Rafael examinou o material impressionado com a quantidade de evidências. Isso é suficiente para derrubar ele e todos os comparsas, mas temos que garantir que caia nas mãos certas. Eduardo completou. Alice disse para procurar a delegada Teresa imediatamente. Se ficarmos aqui, corremos risco de sermos encurralados. Ela é a única em quem podemos confiar. O grupo trocou olhares, sentindo que aquela era a última chance. Sônia pegou o pendrive e os documentos, guardando tudo junto ao corpo. Rafael se abaixou ao lado de Clara, olhando bem nos olhos da menina. Agora precisamos ser mais corajosos do que nunca. Vamos sair juntos, devagar, e seguir direto para o carro. Vocês três entram primeiro. Se alguém aparecer, seguimos pelo plano B. A trilha do lago até a estrada principal. Sônia assentiu, determinada, e ajeitou Lucas junto ao peito. Clara segurou firme a mão de Rafael com uma coragem silenciosa e madura. Juntos, o grupo deixou o porão e, com o coração na mão, atravessou o quintal da casa em direção ao carro. O sol já se punha, tingindo a floresta de dourado, enquanto as sombras se alongavam. A cada passo, o perigo parecia mais próximo, mas também a esperança. Antes de entrarem no carro, Sônia virou-se para Rafael. Agora, nada mais nos separa do fim dessa história. Só precisamos de alguns minutos de sorte e toda a coragem que temos. E assim, com os documentos em mãos, a esperança no peito e a união renovada, o grupo seguiu em direção à delegada Teresa, prontos para enfrentar o último e mais decisivo desafio. O carro avançava pela estrada escura. Rafael dirigia com os olhos fixos no asfalto, enquanto Sônia segurava os documentos contra o peito como se fossem um tesouro sagrado. No banco traseiro, Clara adormecera com Lucas nos braços, exausta após dias de medo e coragem. A delegacia estava a menos de 20 minutos, quando os faróis de um carro surgiram no retrovisor, aproximando-se rapidamente. É ele, sussurrou Eduardo tenso. Gustavo nos encontrou. O carro preto emparelhou com eles, forçando Rafael a diminuir a velocidade. Pela janela puderam ver o rosto envelhecido de Gustavo, os olhos carregados de ódio e desespero. Não vamos conseguir despistá-lo desta vez, disse Rafael apertando o volante. Temos que mudar de plano. Num movimento súbito, ele girou o volante e entrou numa estrada secundária, quase escondida entre as árvores. O carro de Gustavo derrapou, mas logo retomou a perseguição. A cabana do lago, disse Sônia, recordando-se subitamente. Fica a poucos quilômetros daqui. Alice e eu costumávamos nos esconder lá quando crianças. Rafael acelerou, sentindo o carro tremer na estrada de terra. Clara acordou assustada, apertando Lucas contra si. Segurem-se, pediu Rafael, enquanto o carro saltava sobre pedras e raízes. Ao chegarem à cabana do lago, o grupo correu para dentro. Era um lugar simples, abandonado, mas ainda de pé. Eduardo ficou na porta, vigiando, enquanto Sônia e Rafael tentavam acalmar as crianças. Ele vai nos encontrar, disse Clara com uma lucidez que não pertencia à sua idade. Igual encontrou a mamãe. Sônia se ajoelhou diante dela. Clara, confie em nós. Vamos proteger vocês, assim como protegemos todas as verdades que sua mãe guardou.
Naquele instante, faróis iluminaram as janelas da cabana. Passos pesados se aproximaram da porta. Rafael colocou-se à frente das crianças, pronto para qualquer coisa. A porta se abriu com violência. Gustavo entrou, seguido por 2 homens. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pelo ódio. Acabou, disse ele, a voz rouca de exaustão. Entreguem os documentos e ninguém se machuca. Sônia deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. Por que, Gustavo? Por que tudo isso? O que há nesses documentos que vale a vida de uma família? Gustavo riu, um riso seco e sem humor. Você não entende, não é? Nunca entendeu. Isso não é sobre dinheiro. É sobre o que o pai de Alice descobriu naquele verão. Foi então que a porta dos fundos se abriu lentamente. Todos se viraram tensos. Uma figura feminina entrou, o rosto parcialmente oculto pelas sombras. Clara soltou um grito abafado de reconhecimento. Mamãe! Alice estava ali, viva, os olhos cansados, mas determinados. Ela avançou e todos puderam ver que não estava sozinha. Ao seu lado, uma mulher mais velha de uniforme policial, a delegada Teresa, e mais 2 agentes armados. Acabou, Gustavo, disse Alice, a voz firme. Sabíamos que você nos seguiria até aqui. A revelação caiu como uma bomba. Todo o plano, as fugas, as pistas, os documentos, tinha sido meticulosamente arquitetado para atrair Gustavo até aquele momento, até aquela armadilha. Alice planejou cada detalhe, explicou a delegada Teresa. Ela sabia que Gustavo jamais pararia de procurar, então criou um caminho de migalhas que só ele seguiria. Gustavo olhou em volta, compreendendo tardiamente que caíra numa emboscada. Seus homens já baixavam as armas, rendendo-se aos policiais. Mas ainda havia uma última carta na manga. Gustavo puxou uma arma escondida e apontou para Alice. Se eu cair, você cai comigo. Foi quando Clara deu um passo à frente, o colar com a pedra azul brilhando em seu pescoço. Não, você não vai machucar mais ninguém. O gesto simples, corajoso, fez Gustavo hesitar por um segundo, tempo suficiente para que Eduardo avançasse e o desarmasse num movimento preciso. Enquanto Gustavo era levado pela polícia, finalmente vencido, Alice abraçou os filhos com toda a força que tinha dentro de si. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sussurrava promessas que, desta vez, poderia cumprir. Rafael e Sônia se aproximaram, completando aquele abraço familiar. Eduardo observava à distância, com um misto de alívio e melancolia. Foi então que Alice revelou o último segredo. Há algo que vocês precisam saber, disse ela, olhando para Rafael. Algo que guardei por muitos anos. Do bolso, ela tirou uma última foto, uma imagem antiga, amarelada, onde um homem jovem segurava um bebê nos braços. Rafael reconheceu seu próprio rosto naquela foto. Clara não é apenas minha filha, revelou Alice, a voz embargada. Ela também é sua filha, Rafael. O choque percorreu o grupo como uma corrente elétrica. Rafael olhou para Clara, vendo de repente todas as semelhanças que havia ignorado. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso determinado. Quando descobri que estava grávida, você já tinha partido, continuou Alice. Decidi criá-la sozinha, protegê-la, mas sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Clara olhava para Rafael, os olhos cheios de perguntas e possibilidades. Lentamente, estendeu a mão para ele, que a segurou com delicadeza, sentindo o peso daquela verdade e o começo de uma nova jornada. E Lucas? Perguntou Sônia, ainda assimilando a revelação. Alice sorriu, olhando para Eduardo. Elias não era apenas nosso protetor, ele era meu pai. E Lucas é filho dele, meu irmão mais novo que decidi criar como filho quando Elias precisou se esconder. A trama final se desenrolava diante de todos. Uma história de proteção, sacrifícios e segredos guardados por amor. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o lago, uma nova família nascia das cinzas do passado. Rafael, Clara, Alice, Lucas, Sônia e Eduardo, todos unidos não apenas pelo sangue, mas pela coragem e pelo amor que superara o medo, a distância e o tempo. Clara, sentada à beira do lago com o colar de pedra azul entre os dedos, sorriu ao ver seu reflexo na água. Não mais sozinha, não mais perdida, mas parte de uma história maior do que jamais imaginara. E assim, no silêncio da noite, todos compreenderam que alguns encontros não são obra do acaso. São destinos escritos muito antes de nós, esperando apenas o momento certo para se revelarem. Tentar novamente.
Semanas se passaram após aquela noite à beira do lago. O caso Gustavo havia se tornado um escândalo nacional. Décadas de fraudes, ameaças e crimes finalmente expostos ao público. A delegada Teresa garantira que o julgamento seria justo, mas as evidências eram esmagadoras. Gustavo e seus cúmplices enfrentariam uma longa jornada na justiça. Para Rafael, cada manhã trazia uma nova descoberta sobre Clara. O jeito como ela franzia a testa quando estava concentrada, idêntico ao dele. O modo como ria, despreocupada, quando brincava com Lucas. Era como redescobrir uma parte de si mesmo que nunca soube que existia. Às vezes, ainda não acredito, confessou ele a Sônia, enquanto observavam Clara e Lucas brincando no jardim da casa que agora compartilhavam. Todos esses anos, sem saber que tinha uma filha. Sônia sorriu aquele sorriso que sempre guardava alguma sabedoria por trás. A vida nos dá segundas chances quando menos esperamos, Rafael. E você mereceu esta. Alice se aproximou trazendo uma bandeja com limonada fresca. Seu rosto, antes sempre tenso e alerta, agora parecia mais leve, como se tivesse deixado um peso enorme para trás. Clara perguntou se podemos visitar o mirante no próximo final de semana, disse ela, sentando-se ao lado deles. Acho que ela sente falta daquele lugar, apesar de tudo. Rafael assentiu pensativo. O mirante sempre foi mais que uma casa. Era um refúgio para todos nós. Talvez seja a hora de transformá-lo em algo novo. Um lugar de cura, não de segredos. O som do telefone interrompeu a conversa. Eduardo, que estava sempre por perto nos últimos tempos, atendeu. Seu rosto mudou de expressão rapidamente. É para você, Alice. É Elias. Alice pegou o telefone, ansiosa. Elias havia desaparecido logo após a prisão de Gustavo, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava resolver questões do passado. Ninguém sabia ao certo onde estava. Pai? A voz de Alice tremeu. Onde você está? Todos observavam em silêncio. Clara se aproximou, curiosa sobre o avô que mal conhecera. Entendo. Sim, estamos todos bem. Clara e Lucas sentem sua falta. Ela fez uma pausa escutando. Tem certeza disso? Depois de tudo? Quando desligou, Alice tinha lágrimas nos olhos. Elias está voltando. Ele disse que encontrou algo nas antigas propriedades do meu pai. Algo que mudará tudo o que pensamos saber sobre o passado. Rafael e Sônia trocaram olhares preocupados. Quando parecia que finalmente a paz havia chegado, novas revelações ameaçavam surgir. Na manhã seguinte, enquanto a névoa ainda cobria o jardim, um carro desconhecido parou em frente à casa. Dele saiu Elias, mais magro e cansado, mas com um brilho determinado no olhar. Carregava uma caixa antiga de madeira entalhada. O abraço entre pai e filha foi longo e emocionado. Lucas, ainda pequeno para entender tudo, estendeu os braços para o avô, reconhecendo-o instintivamente. Clara observava com curiosidade e um sorriso tímido. Quando todos estavam reunidos na sala, Elias abriu a caixa. Dentro havia documentos amarelados pelo tempo, fotos antigas e um diário com a capa de couro desgastada. O que encontrei vai além do que imaginávamos, explicou Elias, a voz grave. Não era apenas sobre Gustavo e seus crimes. Era sobre uma verdade muito mais profunda. Ele tirou uma foto do fundo da caixa. Nela, um grupo de 5 pessoas posava em frente ao mirante do Cedro, décadas atrás. O pai de Alice estava no centro, jovem e sorridente. Ao seu lado, uma mulher de olhar doce e cabelos escuros. Esta é sua avó, Clara, disse Elias, mostrando a foto para a menina. A mãe de Alice. Clara pegou a foto com cuidado, fascinada. Mas foi Rafael quem notou algo estranho. Espere, essa mulher ao lado, ela se parece com... minha mãe, completou Sônia, o rosto pálido de surpresa. Como isso é possível? Elias respirou fundo. Porque vocês são parte da mesma família. Sempre foram. Sônia, sua mãe e a mãe de Alice eram irmãs. Quando o pai de Alice descobriu os crimes de Gustavo, ele escondeu essa verdade para proteger todos vocês. Separou as famílias, criou histórias falsas, mas deixou pistas, esperando que um dia a verdade viesse à tona. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Alice e Sônia se olharam, as lágrimas brotando nos olhos de ambas. Primas. Sempre foram primas. Então, Clara também é sua sobrinha, Sônia, disse Alice, a voz embargada. Sempre foi sua família. Rafael se aproximou de Clara,
que escutava tudo com os olhos arregalados. Isso significa que você tem uma família ainda maior do que imaginávamos pequena. Foi nesse momento que a porta se abriu. Todos se viraram, tensos por um instante. Era a delegada Teresa, mas não estava sozinha. Ao seu lado, uma mulher idosa, de cabelos brancos e postura elegante, apoiada em uma bengala. Seu rosto marcado pelo tempo carregava traços inconfundíveis que todos ali reconheceram imediatamente. Helena, sussurrou Elias quase sem voz. A mulher sorriu, os olhos brilhando de emoção. Achei que nunca mais veria esse lugar, ou qualquer um de vocês. Helena era a matriarca que todos acreditavam estar morta há décadas. A mãe de Alice, a tia de Sônia, a avó de Clara e Lucas. Quando Gustavo começou a ameaçar nossa família, tomei a decisão mais difícil da minha vida, explicou Helena, enquanto Clara se aproximava timidamente. Fingir minha própria morte para proteger todos vocês, para investigar em silêncio, para reunir provas contra ele. Ela se ajoelhou com dificuldade diante de Clara, tocando seu rosto com mãos trêmulas. Você tem os olhos da sua bisavó, disse emocionada. Os mesmos olhos que me guiaram durante todos esses anos de solidão. O que se seguiu foi um redemoinho de emoções. Lágrimas, abraços, histórias compartilhadas, peças do passado finalmente encaixando-se para formar uma imagem completa. Rafael descobriu que seu próprio pai havia sido parte da proteção à família, sem jamais revelar o segredo. Sônia compreendeu porque sempre sentira uma ligação inexplicável com Alice, mesmo nos anos de distanciamento. Quando a noite caiu, a casa estava silenciosa novamente, mas de um modo diferente. Não era o silêncio do medo ou dos segredos, mas o silêncio reconfortante de uma família, reunida após gerações de separação. Clara, sentada no alpendre com o inseparável colar de pedra azul, chamou Rafael. Pai! A palavra ainda soava nova em seus lábios. Você acha que a gente vai ficar bem agora? Rafael sentou-se ao lado dela, colocando o braço em volta de seus ombros. Sabe o que aprendi com tudo isso, Clara? Que as famílias são como rios, podem se separar em vários caminhos, passar por pedras e cachoeiras, mas sempre encontram um jeito de voltar a se encontrar. E quando isso acontece, ele olhou para dentro da casa, onde Alice ninava Lucas, enquanto Sônia, Elias e Helena conversavam como se o tempo nunca tivesse passado. Quando isso acontece, Clara, não existe força no mundo capaz de separá-los novamente. A menina sorriu e encostou a cabeça no ombro do pai. No céu, a primeira estrela da noite brilhava como uma promessa silenciosa de que, a partir daquele momento, nenhum segredo seria forte o bastante para apagar o que haviam redescoberto. O poder de uma família que, mesmo quebrada e dispersa pelo tempo, encontrou seu caminho de volta para casa. E enquanto Rafael contemplava o futuro que se abria diante deles, percebeu que o verdadeiro milagre não estava nas revelações ou nos mistérios desvendados, mas no simples fato de que, após tantas perdas e desencontros, todos eles estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, finalmente.